Pacatuba em Foco. Pacatuba em Foco, música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática. Estamos trazendo hoje a nossa calçada virtual o artista Antônio Fernandes de Freitas, mais conhecido como o senhor Antônio Fernandes. Nasceu no dia 6 de fevereiro de 1936, em Aracati, casado com Dona Elisete Maia e pai de um único filho, Giovanni. Em 1956, migra para Fortaleza, em busca de melhores dias. Trabalha então nos jornais Gazeta de Notícias, Tribuna do Ceará e O Jornal. Exerceu as funções de desenhista, fotógrafo, repórter policial, diagramador, diga-se de passagem, o primeiro diagramador do estado do Ceará. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. Gostaria então que o senhor Antônio traçasse um breve histórico da sua vida artística. Bem, eu cheguei da cidade de Aracati, como já foi dito aqui, em 1936, no dia 1º de janeiro, mais precisamente. No dia 1º de fevereiro, eu ganhei o meu primeiro emprego, que foi na imprensa, no jornal Gazeta de Notícias. Lá, praticamente, eu aprendi grandes profissões, como a profissão de fotógrafo, repórter policial, e depois fui trabalhar no jornal Tribuna do Ceará. Depois eu então estive trabalhando no Jornal, que é um jornal muito importante para o Ceará, mas teve uma duração muito pequena, que foi apenas de 1 ano, e eu fiquei exatamente nesses jornais. E o jornal onde eu fiquei a maior parte da minha vida, que foram 20 anos, foi exatamente o jornal Gazeta de Notícias, o qual eu só deixei quando ele foi extinto. Foi vendido pelo jornal O Povo, e o jornal O Povo extinguiu a Gazeta de Notícias. Daí para frente, eu vim morar aqui na cidade de Pacatuba. Eu vim morar aí, mais precisamente em 1900, vim para cá em 62. Em 62 eu me familiarizei com o povo pacatubano, que é aqui nessa cidade, e estou, eu posso assim dizer, e já completei 51 anos que vivo em Pacatuba. Eu sou artista plástico, trabalho com pintura, esculturas, desenhos, e faço bustos, mas também eu tenho aquela vontade, sempre tive uma vontade, sempre fui muito assim, chegado ao teatro, ao cinema. Eu então criava alguma coisa sobre o filme, desenhava as coisas de história do teatro e peças de teatro, e então eu fiquei trabalhando. Então de tudo eu faço um pouco, em termos de arte, em termos de cultura, eu sempre faço um pouquinho de cada coisa. E esse pouco que eu faço tem me ajudado muito, principalmente a servir uma cidade que eu praticamente posso dizer que adotei como uma cidade minha, né? Embora eu não esquecendo as origens da minha cidade de Aracati, cidade muito bonita, cidade da qual eu ainda quero muito bem, ainda lembro de todos os espaços que andei na minha infância, mas adotei Pacatuba como minha cidade natal e fiquei aqui até hoje, e eu acho que vai ser muito difícil sair daqui. Muito bem. Vendo então toda essa movimentação aqui, da informação do cenário para a Paixão de Cristo, né? Lembrando que na 39ª edição, gostaria que o senhor traçasse assim, um breve histórico da formação da Paixão de Cristo. Como surgiu essa ideia? Em que ano? A partir de que ideia? Como surgiu isso? Bom, a Paixão de Cristo aqui, ela surgiu em 1970. Partiu de uma família, partiu praticamente de 4 jovens, que foi o Paulo Maria Pinto, uma família da família Pinto aqui de Pacatuba, e juntamente o Paulo, que foi o criador do espetáculo, com o seu irmão Marcos e o Hélio, e mais as 2 irmãs, Joselina e Maria do Carmo, foram eles que organizaram a primeira Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo aqui era bem interessante. O vigário de Pacatuba na época era o padre Edilson Silva. O padre Edilson ele tinha um costume de fazer a via sacra em algumas casas. Por exemplo, ele escolhia 14 residências e nessas 14 residências ele colocava uma mesa, fazia um altar, colocando um quadro, uma pintura, ou um desenho, ou uma estampa fotográfica da história de Jesus, né? Jesus na presença de Pilatos, a agonia de Jesus no outro, Jesus carregando a cruz. Então eram as estações que a igreja costuma fazer na Semana Santa. E ele então passava a fazer esse percurso de casa em casa,
com cantos, com tudo, e o Paulo, juntamente com os familiares dele e alguns colegas daquele tempo, eles faziam uma caminhada acompanhando a multidão de pessoas que faziam a Via Sacra, que chamava Via Sacra na época, e ele então fazia aquele papel como se ele fosse o Cristo. E os soldados romanos, os soldados que o acompanhavam, como não existiam ainda recursos para fazer os adereços, o vestuário, as túnicas que eram mais apropriadas, bem parecidas com as túnicas daquele povo, ele então pedia, inclusive, ele usava umas túnicas brancas para os soldados e conseguia do Corpo de Bombeiros de Fortaleza os capacetes. Os capacetes eram capacetes do Corpo de Bombeiros. Então esses capacetes eram colocados na cabeça daqueles jovens e eles faziam exatamente os soldados. E em cada momento em que o padre parava para fazer a Via Sacra, ler os quadros da Via Sacra, ele ficava parado ali esperando que terminasse aquele momento. Quando terminava, os soldados que acompanhavam a ele começavam a chicoteá-lo e tudo mais, e ele fazia um outro percurso. Então, assim foi a Paixão de Cristo, que quando começou em 1974. Quando foi em 1975, a gente começou a conversar, eu e o Paulo e os irmãos dele, e eles me pediram para que eu tivesse algumas ideias, criasse alguma coisa, para que nós transformássemos a Paixão de Cristo Pacatuba num teatro. Pedisse ao padre Adilson para que ele fizesse a Via Sacra na igreja, como era habitualmente correto, e nós faríamos então na rua da cidade um teatro da Paixão de Cristo. E eu falei com o padre Adilson, ele concordou perfeitamente, e nós então em 1975 foi quando nós começamos a fazer a primeira Paixão de Cristo, realmente com mais pessoas, com alguns vestuários que a gente fez simples, a gente comprava nas lojas aqueles capacetes, aliás, aqueles baldes que colocavam, que chamam de papel, uma espécie de lixeira que existia às vezes em escritório, aqueles baldezinhos pequenos, e eu então desenhava aquele balde, cortava, formando ali, criando um formato de capacete romano. E colocava em cima umas peças e tal, botava uma esponja, e aí surgia de repente um capacete. Isso foi quando eu comecei a fazer. E aí fui desenhando algumas roupas que mais tarde a minha esposa, ela passou a criar os vestuários, fazer as roupas femininas, as túnicas dos soldados, e então aí foi quando nós começamos a fazer realmente a Paixão de Cristo na rua da cidade. Muito bem. Então agora vamos falar então para as inovações. É sabido que a cada ano sempre o Senhor coloca inovações. Né? Gostaria que o senhor traçasse um perfil dessas inovações que já vem acontecendo ao longo das apresentações da Paixão de Cristo, e se esse ano nós teremos alguma inovação. Bom, todo ano eu passei a fazer o seguinte: a gente ia criando, colocando, ia lendo os textos bíblicos e vendo como fazia para transformar aquele texto em peça teatral. E dava certo, sempre deu certo. Então o que foi que nós fizemos primeiro? Nós fizemos a última ceia, que foi aquele momento em que Jesus faz a ceia com os seus discípulos, né? E depois cada ano ia criando um quadro diferente. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, montado no jumento. Depois fizemos a agonia de Jesus no horto, né, quando ele recebe o cálice de ferro do anjo. Depois passamos a fazer a parte do martírio de Jesus, né, quando ele foi levado para ser açoitado e tal, no pátio do Pretório Romano. Depois também nós fomos criando, algum tempo, o túmulo de Jesus, ou seja, o sepulcro de Jesus, onde ele era sepultado e onde ele ressuscitava. E por último, mais recentemente, a gente começou a fazer mais outras coisas, como por exemplo, a morte e ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição de Lázaro. E isso foi um quadro que as pessoas também gostaram muito. Depois nós demos mais assim um destaque à entrada triunfal de Pilatos e seu comando do exército do Império Romano, e até com
com clarins tocando e tal, e deu uma beleza bem maior ao nosso trabalho. Houve épocas em que nós colocamos até as bigas romanas, onde Pilatos via as bigas, mas depois os animais começaram a estranhar, não tinha como a gente pegar o animal bem manso e tal, e arriscava haver um problema de derrubar ali, cair ali Pilatos, ou a mulher de Pilatos, e tornar o espetáculo completamente diferente, feio, né? Então a gente acabou com essa parte. Então nós fizemos isso. E mais recentemente, já agora, né, já há uns 2 anos atrás, nós fizemos é como se fosse assim, o batismo de João Batista, o batismo de Jesus no Jordão. Embora não havendo lago nenhum na praça para que a gente pudesse fazer isso, mas que a gente já começa como se tivesse já havido o batismo, e João resolve entrar em Jerusalém para criticar as atitudes de Herodes por um casamento que não era de acordo com os mandamentos de Deus, e ele ia até Herodes e criticava, porque Herodes tinha ficado com a mulher do irmão e tal. Então isso é mais um quadro que nós colocamos, depois a morte de João Batista. Colocamos também um quadro das dançarinas, que é um momento alegre, um momento bonito, onde as moças dançam, né, para Herodes. E por último, nós fizemos também a tentação do demônio, quando Jesus vai até o monte, orar durante 40 dias de jejum, e nesse espaço de tempo o demônio aparece a Jesus para tentá-lo. E depois que Jesus mostra para o demônio que ninguém vai vencê-lo, vem os anjos que alimentam Jesus, né, com um alimento espiritual, depois dos 40 dias, e sai com ele. Então, esse é um dos trabalhos que nós temos feito. Em cada ano nós estamos fazendo um pouquinho diferente. Muito obrigado. Agora eu gostaria que o senhor fizesse comentários acerca da formação da equipe, né? Nós sabemos que a maioria dos componentes é de nossa cidade. Gostaria que o senhor traçasse aqueles personagens, aquelas pessoas que já figuram há muito tempo com você. Por exemplo, aqui em Pacatuba nós só temos um ator profissional, que é o João Antônio Pinto. Ele é ator profissional do Teatro Cearense, inclusive participou da novela, uma ponta na novela Tropicaliente, uma novela que foi feita aqui praticamente uma parte do Ceará, e também ele participou do filme Iremos a Beirute, do qual eu também fui participante desse filme. E então ele além de ser um excelente ator, ele faz o Caifás, ele é também um diretor que me auxilia na direção, explicando o elenco como melhor se expressar, como chorar, aquelas cenas de choro, tal, para dar mais autenticidade do trabalho e mais emoção ao público que está presente. Mas aí nós temos também vários outros atores, como o Bahia, que está o Carlos, também, eu não lembro como é o sobrenome do Carlos, mas o Carlos também, ele faz muitos anos que trabalha conosco, o Raimundinho, tem muitos outros que eu lamento até esquecer, no momento tem tanta gente que a gente esquece, mas que eles me perdoem se eu não citar o nome como eles merecem. E são pessoas que me ajudam a participar desse evento. E cada ano existe aquela vontade de pessoas que vêm, às vezes ele vê falar de Paixão de Cristo, ele diz, eu quero participar, e vai participar. E quando chega lá, dentro do local, ele se acha cansado, acha que aquilo ali não era para ele vai perder tempo, e vão abandonando. Outros permanecem e vão marcando tempo, marcando época junto conosco. E é isso que a gente sempre tem sido feito. Um grupo, a gente escolhe aquele grupo, que é o grupo de sustentação, que são o grupo dos veteranos, Celso Soares e outros aí, e nós então sustentamos aqueles novatos que vêm, uns que querem ficar e outros que vêm um ano, no outro ano não vem mais, e assim sempre vai havendo uma renovação de elenco e nós vamos criando. Mas o importante no nosso trabalho é fazer com que os personagens tenham uma semelhança com os personagens da época. As roupas, elas todas são desenhadas de acordo com roupas que eu tenho em livros, revistas, documentos de Roma, de Jerusalém, daquela época, e ver como era que aquele pessoal se vestia, os homens, as mulheres, como era que se vestiam. Então a gente tem o maior cuidado de fazer que o personagem se pareça
com aqueles personagens daquele tempo, da melhor forma possível. Embora tem uns que vão para um canto, quando é no outro ano, eu fui soldado romano, ou soldado de Herodes esse ano, mas agora eu quero ser testemunha, eu quero ir para testemunha. Não, hoje eu quero ser, não sei, cada um vai querer ser uma coisa. E aí a gente muitas vezes discute com eles, porque são quadros que eles estão se dando bem ali, e a gente não pode tirar pelo simples fato de que eles querem ficar no outro campo, e aí passa a ser um prejuízo para a Paixão de Cristo. Então esse pessoal todinho nos tem dado uma ajuda muito grande. E cada ano a gente vai tendo mais gente. Esse ano, por exemplo, nós estamos com quase 190 pessoas fazendo a Paixão de Cristo. Quando nos outros anos é 160, 165, até 170, mas 190 esse ano tem sido exatamente a quantidade de pessoas que nos ajudam. Bem, é sabido que um espetáculo dessa magnitude, ela é bem onerosa, né? Gostaria que o senhor traçasse um comentário acerca dos apoios, né? De onde vêm esses apoios, né, culturais para que esse espetáculo tenha a magnitude que ele tem, né? Sabemos que hoje não esse número expressivo de pessoas, então gostaria que o senhor tecesse comentários do apoio. Bom, essa pergunta que você está me fazendo aí, me torna um tanto difícil eu lhe responder pelo seguinte. Porque há muito tempo, quando eu cuido da Paixão de Cristo, é como quem diz, a sua tarefa é colocar o teatro na praça e fazer essa beleza funcionar em favor de um público. Deixa que a infraestrutura somos nós que tomamos conta. Então, o que sempre se referia à FUNTEC, Fundação de Cultura, né, no período que eu trabalhei, e a OCIP, né, que é uma sociedade civil de interesse público Pacatuba Serra da Paixão, que foi criada pelo prefeito antigo, o Célio Rodrigues, e ele criou esta OCIP, e a OCIP sempre foi comandada pelo pessoal da prefeitura, né? Tinha lá seus diretores, era uma razão, tinha razão social, tinha CNPJ, tinha tudo. Era uma firma que comandava a Paixão de Cristo. Então, assim dizer, quanto rendia, quanto o governo nos dava, eu não sei. Eu sei bem que existia um apoio da secretaria, um apoio que vinha exatamente do governo do estado, tinha um apoio da prefeitura e parece-me que o Ministério da Cultura também dava alguma coisa, o governo federal dava alguma coisa, pouca, mas ajudava também. E algumas firmas, por sinal muito poucas firmas, colaboravam na ajuda a esse espetáculo. Tinha firmas que a gente ia lá, teve uma época aí que a Lei Rouanet se responsabilizou em doar 300 mil reais, ou foi 280 mil reais, se não me falha a memória, para a Paixão de Cristo. E aí, mas a Lei Rouanet fazia da seguinte maneira, você ia a 3 firmas aqui de Forte de Pacatuba, essas 3 firmas dividiam o valor por 3, ou era por 4, não lembro bem, e quando a prefeitura dava os recibos referente ao recebimento desses valores, e esses valores esses recibos serviam para anexar ao imposto de renda das firmas, e a firma, quando prestasse conta anual com o governo, então tinha aquela documentação. Era isso que a Lei Rouanet fazia. Mas nenhuma firma, naquela época, nenhuma firma que foi visitada, foi consultada a possibilidade de fazer isso, nenhuma aceitou dar ajuda. Portanto que a Lei Rouanet não deu ajuda porque as firmas de Pacatuba não colaboraram. A única firma que ainda dava uma ajuda, que não sei, ultimamente eu não estou muito sabendo, se ela ainda dá ajuda, que era a Marisol, que dava a ajuda de camisas. Começou dando 3 mil camisas, depois foi baixando para 2 mil, e assim eu não sei, ultimamente, se ainda está dando. O que eu sei é que parece que nem a Marisol daria mais as camisas, mas eu não sei essa parte, eu não sei se ela continua dando ou não. Então os recursos são poucos. Os recursos maiores vêm da prefeitura. A prefeitura que se desdobra para fazer um trabalho bem feito, porque é um trabalho cultural, e nós sabemos perfeitamente que a cultura, ela não tem retorno financeiro. A cultura tem retorno de sabedoria, história, que nos mostra o que nós fomos no passado e que somos no presente e que podemos ser no futuro.
Então esse é o grande valor da cultura e que as prefeituras ou que os órgãos do governo não devem abandonar, porque sem cultura não existe presente, nem passado, nem futuro. Então a necessidade da cultura ser desenvolvida. E por isso Pacatuba está tentando desenvolver da melhor forma possível. Esperamos que com a nova administração ela cresça e que possamos fazer um trabalho bem melhor pela cultura do nosso município, tendo principalmente a paixão de Cristo. Pronto, pegando esse gancho aí, é sabido, né, que o prefeito atual também está fazendo parte do elenco, não é isso? Eu queria que o senhor comentasse. Bom, o prefeito, doutor Alexandre, ele pediu para fazer um papel. De princípio, a gente tinha pensado em colocá-lo entre os comerciantes de Jerusalém. Aqueles, inclusive ele brincando comigo, me falou que gostaria de levar, seja o que fosse, um jarro na cabeça, um pote, uma coisa qualquer, portanto que ele participasse de um quadro bem movimentado. E então a minha intenção inicial era colocá-lo no meio dos comerciantes de Jerusalém. Mas é um quadro muito movimentado, com muita correria, então de repente os que fazem apóstolos, né, os que são os apóstolos, pediram para que ele ficasse como apóstolo, que era menos cansativo e tal. Então nós atendemos e ele faz o papel do discípulo Tiago, o discípulo Tiago. E está fazendo, parece-me até que ele já fazia muito tempo, porque em todo aquele momento ele vai acenando com a mão, vai fazendo movimentos, quer dizer, não precisa dizer, olha, o senhor tem que levantar a mão assim, assim, porque ele já faz, só em ver os outros fazer, ele tem acompanhado. E está feliz, ele está satisfeito lá com esse trabalho dele, com essa apresentação. Sobre então a ótica do diretor Antônio, qual seria a nota do novo ator? Bom, eu acho que ele, no momento, ele ainda está pegando assim uma nota 9, né? Vamos ver se daqui para lá ele consegue fazer o 10, né? Espero que faça. Tá bom, encerrando então aqui a nossa passagem na nossa calçada virtual com o senhor Antônio Fernandes. Eu deixei agora um momento desse espaço agora, senhor Antônio, para que o senhor se coloque aqui para a população, para que todas as pessoas possam nos visitar. Faça o convite então, fique à vontade. Bom, eu gostaria de convidar a população de Pacatuba, e além da população da cidade, também há muitas pessoas que estão no Ceará, em Fortaleza, durante a Semana Santa, são turistas que vêm de fora e que vêm nos visitar aqui em Pacatuba e ver esse trabalho que está sendo feito. Esse é um trabalho que, como já foi dito no começo da reportagem, que eu já faço, né, posso dizer, há 39 anos, né, e eu tenho o maior prazer de fazer esse trabalho pela cidade de Pacatuba, e isso eu estou fazendo sempre. E então, como a gente tenta fazer o melhor, a gente espera que o público venha nos prestigiar. Por isso nós estamos aguardando a presença de todos, que possam vir encher aqui as nossas arquibancadas, os nossos camarotes, e ver um espetáculo bonito que vocês não irão se arrepender. Muito obrigado a todos e espero em breve, no dia 28 e 29, que é quinta-feira e sexta-feira da Paixão, nós estaremos aqui às 19 horas, né? 7 da noite, né? Exato. Pois bem, 19 horas nós estaremos aqui fazendo essa apresentação para todos vocês. Muitíssimo obrigado, senhor Antônio. Pacatuba em Foco, música e informação, por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. Pacatuba em Foco. Acho que deu legal, né? Ficou legal, o que eu edito, ficou legal. Trabalho áudio.